Olá, amigo e amiga. Para mim é um privilégio estar de novo em contato com você. Esteja você na sua casa, pela internet, onde quer que você esteja. Deus continue abençoando a sua vida. Deus continue abençoando o seu lar. Eu sei que não é fácil a gente criar os nossos filhos. Eu sei também que não é fácil ser esposo, ser esposa, porque eu também o sou. Mas eu não tenho dúvida que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E por meio da graça e do poder dEle, nós teremos muito sucesso para educar os nossos filhos, preparar a nossa família para este mundo e também, é claro, um dia estarmos no céu com o nosso Deus, o nosso querido Salvador. Amém? Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, vou pegar a minha aqui também. Um texto que eu gosto bastante, Gênesis capítulo 24, verso de 1 até o verso 4, verso 5. É o texto que eu quero meditar com você na palavra do Senhor. Claro que antes eu quero fazer uma oração pedindo a iluminação de Deus para que nós possamos entender a sua palavra neste momento. Ore comigo. Querido Pai, muito obrigado porque o Senhor deixou a Tua palavra e ela nos dá orientações claras para aquilo que nós devemos fazer nos dias de hoje. Como ela sempre fez, seja a luz da nossa vida. Nos ajude também, Senhor, a entender tudo aquilo que o Senhor precisa que nós passemos para os nossos filhos, para que assim, Senhor, todas as nossas gerações, elas possam louvar e bendizer o Teu nome por meio da fidelidade ao Teu nome, à Tua justiça e aos Teus mandos. Fica conosco, é o que nós te pedimos em Cristo. Amém. Vamos ao texto bíblico. Gênesis 24 fala assim: Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: Põe a mão por debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre as quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: Talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste. Respondeu-lhe Abraão: Cautela, não faças voltar para lá, meu filho. Bem, amigo, o contexto dessa passagem para nós é muito claro. Sara morre, o filho está agora com 37 anos, Abraão já é idoso, e alguma coisa tem que ser feita. Por quê? É necessário cumprir a promessa do Senhor. Você sabe que quando Deus faz uma promessa para nós, é claro que a maior parte é Ele quem cumpre, mas há muitas promessas também que nós temos que fazer a nossa parte. E qual era a parte de Abraão ou qual a parte de Isaque? Isaque tem que se casar para que por meio dele venha o Salvador do mundo. Um dos seus descendentes seria aquela pessoa que iria trazer a salvação a todos os seres humanos. Por causa disso, instala-se uma crise na família de Abraão. Que crise é essa? Ele precisa encontrar uma boa esposa para o seu filho. Mas que esposa nós chamaríamos de boa? O que é uma esposa boa na perspectiva da Bíblia? Claro, tem todas aquelas características do caráter, mas acima de tudo precisa ser uma garota, que precisa ser temente a Deus, ter o coração consagrado à missão do Senhor. Senão o Senhor olha e diz assim: filho, isso não é bom para você. Esse encontro, essa vida que você vai ter com a pessoa, não vai honrar o meu nome, não vai fazer você feliz e não vai abençoar o mundo. Claro que Abraão tem consciência disso, por isso ele chega para o seu servo mais antigo, aquele que cuida de todas as coisas, e diz assim: olha, eu ainda estou vivo, mas vamos supor que se eu morrer, você vai cumprir a parte que me cabe. Você vai encontrar uma boa esposa para o meu filho. Sabe aonde? Não aqui, porque todas as moças aqui não querem servir ao Senhor. Você vai voltar lá na cidade onde eu saí, lá em Harã. E lá, do meio da minha parentela, você vai escolher uma boa moça. Uma moça que sirva ao Senhor. O servo sai, anda vários dias pelo deserto, atravessa o país. E quando chega ali, eu imagino a situação dele. Como é que você vai escolher uma pessoa para outra pessoa se casar? Vai escolher baseado no quê? Ele poderia ter pensado assim: bom, eu vou escolher uma moça bonita. Ora, mas se eu escolher uma moça bonita para mim, será que ela vai ser bonita para o meu patrão? Outro critério, ele poderia ter pensado assim: bom, eu vou escolher uma moça que seja rica. Ora, mas Isaque já era um rapaz extremamente rico. Talvez ele pudesse pensar assim: eu vou escolher uma moça de uma família assim nobre, destacada. Não, a mensagem do meu patrão foi clara: você tem que escolher dentro da minha família, porque a minha família que ficou lá, ela serve ao Senhor e ainda o honra. É todos os dias, matando o cordeiro, esperando o Messias que virá. Então, ele faz um teste. Ele se ajoelha e pede: Senhor, a primeira moça que chegar,
e se dispor a colocar água para os camelos, que é um trabalho difícil até para os homens, será essa a escolhida, aquela que o Senhor vai enviar para se casar com meu patrão Isaque. Assim, qual não é a sua surpresa que ele termina a oração, ele vê uma garota, linda, moça, bonita, ela chega e se dispõe a colocar água para os camelos dele, que é um estrangeiro. E ele só fica olhando aquela cena. A hora que termina, ele pergunta: quem são os seus pais? Qual é a sua família? Ele sabe que aquela garota foi escolhida por Deus para o seu patrão. Eles então vão até a sua casa, ele conta toda essa história, a menina entende que Deus a escolhe, a menina entende que Deus está na direção da sua vida, e ela então segue aquele servo, casa-se com Isaque e se torna uma das antecessoras do Cristo, aquele que vem salvar o mundo. Querido, a palavra de Deus é muito clara em nos mostrar onde está o nosso esconderijo quando nós estamos diante dessa tempestade. Buscar um genro, buscar uma nora para os nossos filhos. Claro que hoje em dia não somos nós que casamos os nossos filhos, são eles que escolhem. Mas é claro que nós temos que dar uma orientação clara, e essa orientação só vem da palavra do Senhor. Existem pessoas que me dizem assim: pastor, você é mais um que fica pegando no meu pé. O senhor é mais um daqueles tradicionais que chega e diz assim: olha, você não pode casar com um menino que é fora da igreja. Você não pode se casar com um menino que não tem um princípio cristão. Mas, querido, deixa eu falar uma coisa para você. A palavra de Deus, como eu disse, ela é clara. Ela diz assim: filho, quando você for se casar, quando você for unir a sua vida a alguém, procura alguém que tenha a mesma fé que você. Mas tem muita gente que diz assim: pastor, mas eu encontro tanta gente boa lá no meio das pessoas que não têm fé em Cristo. Por exemplo, pastor, lá na minha escola tem um garoto que ele é muito melhor do que os garotos lá da igreja. Tem muitos garotos também que me dizem isso: pastor, lá no meu local de trabalho tem uma garota tão especial, pastor. Eu me casaria hoje com ela. A única coisa que impede é que ela não vai na igreja, ela não tem um princípio cristão, ela não gosta de Jesus, ou só diz assim: ah, Jesus é legal, Jesus é bacana, mas não é, sabe? É isso que eu quero para a minha vida. Alguns até usam os exemplos bíblicos e exemplos positivos. Por exemplo, o caso de José. Pastor, José, não me venha com conversa. José se casou com uma garota que não tinha o princípio da Bíblia. O pai dela, inclusive, era sacerdote de um deus pagão. Um outro exemplo também que a Bíblia apresenta é o de Esther. Esther se casou com um rei ímpio, que pela escritura parece que ele nunca se converteu, ou se converteu, a Bíblia não apresenta. Mas, querido, a Bíblia também apresenta exemplos muito negativos nessa direção. E eu gostaria que você atentasse para uma coisa: José e Esther são a exceção à regra, que você não deveria se basear nessa exceção para construir sua vida. A Bíblia mostra, por exemplo, os exemplos negativos. Os antediluvianos, você conhece a história. Por que eles foram destruídos? Os filhos de Sete se separaram dos filhos de Caim. Ficaram ali adorando ao Senhor e seguindo a sua palavra. Já os filhos de Sete, os filhos de Caim, o negócio deles era brigar com Deus. Eles eram revoltados com qualquer coisa que fosse relacionada ao Senhor. Mas infelizmente um dia, os filhos de Sete desceram as montanhas. Acharam as filhas de Caim muito mais bonitas, as descendentes. Começaram a se casar com elas. E a Bíblia diz que toda aquela civilização absolutamente se corrompeu. Claro, os filhos de Caim já estavam corrompidos. Os filhos de Sete não. Foram os filhos de Sete que se corromperam por causa do quê? De um casamento misto. E você sabe qual foi a consequência: o dilúvio. Um outro exemplo que nós temos é Sansão. Incrível, um homem com tanta força nos músculos, mas nem um juízo na cabeça. A primeira mulher que ele escolheu não era do povo de Deus. O pai disse assim: filho, não é isso que Deus quer para você. Será que não tem moças legais e bacanas aqui entre o povo de Deus? Será que não existe entre aquelas que servem ao Senhor uma garota legal, uma garota bacana para você se casar? Ele disse: mas pai, eu a amo. Ela enche os meus olhos. Ele vai e se casa com ela. E curioso que não chega nem para a lua de mel, porque você conhece a história. Ele fica nervoso, sai de casa, ela é dada para o seu melhor companheiro. E quando ele volta, ela está casada com outro homem, porque esse era o costume lá no meio dos ímpios. Ele se relaciona depois com uma prostituta e finalmente se relaciona com Dalila. É curioso que Dalila é uma garota que o nome já dizia claramente. Na língua original, Dalila significa a namoradeira.
Era uma garota que estava sempre à disposição de qualquer homem que viesse, desde que fosse famoso, tivesse dinheiro e pudesse dar algum prestígio para ela. E ela finalmente acaba com a vida do servo de Deus. Um outro exemplo trágico que a Bíblia mostra é o exemplo de Salomão. O homem mais sábio que o mundo já teve, mas ele caiu nesse princípio. A Bíblia diz que Salomão foi se casando com mulheres de outros países para fazer aliança política. Só que no começo da vida ele estava firme, confiante, servindo ao Senhor. Mas a Bíblia diz que com o passar do tempo essas mulheres corromperam o seu coração. Ele começou a fazer altares para elas e daqui a pouco toda Jerusalém estava coalhada desses altares a esses deuses estranhos. E tudo isso foi uma influência maligna para o povo daquele tempo e para todas as gerações que vieram depois. Salomão viveu por volta do ano 1000, mas a sua influência se estendeu até o ano 586, quando Jerusalém foi destruída e o povo foi levado ao cativeiro babilônico. Um outro exemplo claro é Acabe. Apesar de Acabe não ser uma pessoa legal, mas ele conseguiu se casar com uma mulher muito mais ímpia que ele. Uma mulher de um outro país que tinha uma outra religião, aquelas religiões bárbaras que haviam ali em Canaã. E por causa disso, ele conseguiu estragar praticamente completamente o reino do norte, por meio do seu casamento. Querido, eu quero ler uma passagem para que você não tenha dúvida. 2 Coríntios, capítulo 6, Novo Testamento, 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14 em diante. Olha só o que a palavra do Senhor diz claramente para nós. 2 Coríntios, capítulo 6, o verso 14, fala assim: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso retirai do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Deus, vosso Pai, e vocês serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Querido, eu não tenho dúvida. Você quer fazer uma grande escolha para o seu futuro? Escolha alguém da sua fé. Alguns me falam assim, mas pastor, e aí? Eu já namoro um rapaz que não é da igreja. Eu já namoro uma pessoa que não tem o mesmo princípio que eu. Como é que ele vai ficar diante de Jesus? Querido, não existe namoro missionário. A pessoa deve vir para a igreja por causa de Cristo e não por causa de você. A mesma coisa eu digo para os pais. Sejam firmes, levantem essa bandeira dentro do lar. Peçam aos vossos filhos, clamem como fez o pai de Sansão. Filho, você está indo por um caminho errado. Não faça isso porque o fim será ruim demais. Você pode destruir a sua vida. Eu não tenho dúvida que aquilo que eu estou falando define o futuro. Essa é uma decisão que pode definir todo o futuro para esta vida e para a vida futura. Então eu apelo para você, entregue o seu coração a Jesus, escolha uma garota legal, mas uma garota que serve ao Senhor e você vai ser feliz. Eu quero encerrar contando uma história que me marca desde a minha juventude. E por causa dessa história, muitas vezes eu pensei nela e gastei tempo pensando nisso que me foi falado. Há muitos anos atrás, eu tinha 17 anos de idade, eu era um garoto ainda, estava arrumando as minhas malas para ir para São Paulo, para fazer o meu seminário e para ser um pastor. Havia uma vizinha da minha mãe e naquela manhã ela veio, ficou ali conversando um bom tempo com a minha mãe. E daqui a pouco ela me virou, eu nunca tinha conversado com ela era amiga da minha mãe. Mas ela olhou para mim e falou assim, Marcelo, você é um camarada legal, um camarada bacana. Eu não tenho nenhum presente para te dar, mas o presente que eu tenho é um conselho. Ela olhou bem para mim e falou assim, filho, não faça o que eu fiz. Eu perguntei, mas o que você fez que eu não devo fazer? Filho, é o seguinte, eu arranjei um bom marido, meu marido é excelente, você o conhece. Bom marido, me ajuda até nos deveres da casa, é um homem responsável, eu tenho 2 filhas com ele e nós somos muito felizes. Mas tem uma coisa que ele não tem Cristo no coração. E isso me magoa profundamente. No começo eu não me importava, mas hoje eu me importo demais. Sabe por quê? Porque isso me faz falta. Me faz falta pelo seguinte, todas as manhãs eu quero fazer o culto com as minhas crianças e com ele. Ele diz assim, querida, você pode fazer, não tem problema nenhum, eu nunca vou te impedir de você ter a sua vida espiritual. Só que eu não quero, eu não sou disso. Sabe, Marcelo, todos os dias eu faço o meu culto sozinho com as minhas filhas. Isso me magoa demais.
Como isso me faz falta. Quando chega no sábado eu vou na igreja, eu vou sozinha também. E vou com as minhas filhas, elas vão para a escola sabatina e fico lá eu, sozinha sentada ali no banco. Como me faz falta ter o meu esposo ao meu lado. Digo mais para você uma coisa, isso me faz tanta falta, que se meu marido não fosse tão bom, eu já teria me separado dele. Você vai dizer assim, poxa, mas se o seu marido é tão bom, isso não é motivo. Não, não é motivo para me separar. Mas eu me sinto tão vazia, isso é tão importante para mim, que se eu não tivesse o princípio bíblico, eu já teria me separado dele. Querido, lembre-se de uma coisa, a escolha que você está fazendo hoje, com quem você vai passar o resto da vida, pode determinar sua felicidade agora e principalmente seu futuro eterno. Muitas pessoas deixaram de andar com Cristo, porque elas passaram a andar com homens e mulheres desse mundo. E eu não quero que isso aconteça com você. Eu não quero que aconteça isso com o seu filho, nem com os meus filhos. Por isso, queridos, nós como pais, mais uma vez eu apelo, vamos manter essa bandeira em pé, a bandeira da fidelidade ao Senhor. Vamos achar para os nossos filhos e para as nossas filhas bons rapazes e boas moças, para eles se relacionarem, para ter amizade, depois para se casarem e serem felizes juntos. Se fizermos assim, não somente a família de agora que vai se formar, mas os nossos netos, os nossos bisnetos, até que Cristo volte, muito provavelmente a nossa família se manterá fiel ao Senhor. Eu estarei aqui orando por você, nesse instante, para que isso aconteça na minha vida e na sua vida também. Vamos orar? Querido Deus e Pai, eu te agradeço pela minha família e pela família de cada um daqueles que me ouviram neste momento. Te peço que o Senhor nos dê sabedoria e capacitação dos altos céus para fazermos o nosso melhor na direção do nosso lar, de forma especial no assunto que estudamos aqui. Que os nossos filhos, Senhor, possam escolherem cônjuges que te servem, que te amam, que tenham o desejo de cumprir a missão da pregação do Evangelho nesse mundo. Que os nossos netos também sejam assim, os nossos bisnetos. E quando Cristo voltar, nós possamos ter toda a nossa família lá no céu ao nosso lado. Nos dá essa experiência, essa graça, nos dá essa maravilha, esse milagre. É o que nós pedimos em Cristo, o nosso Salvador. Amém. Querido, um grande abraço e não se esqueça, se você está passando por uma grande tormenta, olhe para o céu. Sabe por quê? Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações.